Olá pessoal, tudo tri com vocês? Eu espero que sim, Rodrigo Zarpelão, advogado. Agradeço a você que está aí no canal Trijur. Estou aqui então num vídeo de compartilhando entendimentos e experiências voltados para a área, né, da reintegração e reforma nas Forças Armadas, tá? Percebo que é uma questão que quando chega ao judiciário, existe uma grande expectativa por parte do militar, ou então do ex-militar, de querer saber como é que vai funcionar o processo dele, né? Então assim, neste vídeo especialmente, eu vou falar um pouco sobre a perícia, tá? E ela é realmente de vital importância para um bom andamento do processo. Vamos dizer aqui que, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, vamos dizer que 85% dos processos que as pessoas tentam buscar em liminar uma reintegração militar, ou seja, antes do processo terminar, logo no início já tem uma decisão positiva para que o militar possa muitas vezes fazer jus ao pagamento do soldo, né, mesmo não estando na força. É uma grande dificuldade que isso se consiga, porque essa grande maioria dos juízes entende que necessita de perícia médica atualizada, tá? E essa perícia médica, pessoal, ela é feita pelo um médico de confiança do juízo, que muitas vezes, né, tende a ser o especialista na área que a gente almeja buscar a situação. Porque assim, na senda do aquartelamento militar, existe, né, o atestado sanitário de origem, existe a sindicância. Só que quando chega lá no fim, se, vamos botar aqui o exército, mandar embora a pessoa como encostado, ou até sem nada licenciado mesmo, há grandes chances do juiz não, então, de início, dar essa reintegração em liminar, tá? Então, quando chega na perícia, que é aquela que a pessoa, o autor da ação, vai no consultório médico, ali realmente é o momento que vai ou não vai ter o processo. Ah, mas Rodrigo, o juiz é obrigado a aceitar o que o perito diz? Claro que não. Existem casos em que a gente pode impugnar a perícia e aí pode ter uma nova perícia e o juiz, mesmo indo contra a perícia, pelas suas razões, pelas suas motivações, por uma perícia, perdão, testemunhas, né? Ele pode ele mesmo dar um sentimento, porque a sentença vem do sentir, né? Sentimento diferente da perícia, tá? E vou trazer para vocês aqui um exemplo, então, de uma perícia, como é que foi, né, na prática, uma perícia de uma pessoa que teve problemas no joelho oriundo do Exército Brasileiro, tá? Na hora de fazer a perícia, antes disso acontecer, o juiz faz quesitos. Esse é o nome técnico, então, para as perguntas que o perito na sua casa ou no seu escritório, no seu posto médico, né, vai ter que respondê-las ao juiz. E o juiz também, ele concede que as perguntas sejam feitas pelo advogado da União, no caso que representa o Exército Brasileiro, e também, caso queiras, a necessidade de um assistente técnico, tá? Que seria um médico. Pode ser um médico, né? É até recomendado, se a pessoa tiver, como são valores mais altos, se o militar tiver condições, é bem provável que o médico pode filtrar ainda mais e fazer o maior andamento, uma procedência no feito, né? Bom, das perguntas aqui do juízo deste caso, em específico, o juiz perguntou assim, ó, isso aqui é comum, gente, tá? Então vou dar aqui o padrão para vocês já terem em eventual pensamento de entrar com processo judicial. Ah, se meu problema é da perna, então o que será do joelho, né? O que será que o juiz pode perguntar? Tô trazendo um exemplo, tá? Que não quer dizer que vai acontecer contigo, mas que pode ter chance aqui em todo o Brasil, tá? 1. Qual o CID da enfermidade que acomete o autor? Essa pergunta então é pro juiz já antecipar tudo e querer saber, tá, qual é a doença que ele tem, né? A incapacidade laboral, em caso positivo, a incapacidade do autor se refere somente à atividade militar ou se estende às demais atividades da vida civil? Se parcial a incapacidade, arrole, perito, as atividades laborais que o autor está habilitado a exercer. A relação de causa e efeito entre o serviço militar e a doença que supostamente acomete o autor? Aí, isso tudo são perguntas, tá, gente? Que o juiz faz. Outra pergunta. É possível precisar em que momento
a alegada incapacidade do autor eclodiu, ou seja, quando é que realmente aconteceu aquilo, né? Existe relação causa e efeito com o serviço militar ocorrido no dia tal, tal, tal? A doença era pré-existente à data do ingresso do autor às Forças Armadas? Esse pré-existente significa, explique, perito, se antes dele entrar no Exército Brasileiro ele já tinha essa doença ou não. Isso é muito importante, gente. Outra pergunta, há necessidade de tratamento médico para melhorar a condição de saúde? Discorra sobre as questões não abordadas que julgar necessárias para os slindes do tema. Bom, então essas aqui são as perguntas do juiz, tá? Em que ele faculta as partes a possibilidade então de fazer perguntas. Eu não vou aqui colocar as perguntas nesse caso que eu formulei, tá? Mas sim as perguntas que o advogado da União formulou, que é para vocês terem uma base também do que vem o contra-ataque, né? O que é perguntado para realmente aferir a verdade do processo, tá? E o advogado então pergunta: o autor é portador de alguma moléstia? Se sim, a moléstia é incapacitante, total ou parcialmente? 3. Ainda em relação à pergunta número 1, caso a resposta seja positiva, a moléstia ocorre de modo exclusivo ou preferencial devido a uma situação determinada, ou é flutuante? 4. Se parcial, que tipo de limitação o autor sofre? Que tipo de atividade pode desempenhar? 5. As limitações que o autor alega possuir são totalmente incapacitantes para o serviço militar? 6. Pode o autor desempenhar atividades laborais que lhe assegurem um sustento, principalmente considerando ser o autor, né, titular de CNH-B, ou seja, apto a dirigir veículos? Vocês percebam que aqui o advogado da União, ele leu o processo na íntegra e começou a ver pontos conflitantes. Por exemplo, ele tá com um problema no joelho, mas ele dirige. Será que isso aí vai impactar ou não? Quem sabe não é a gente, né? É o perito que vai responder. 7. A moléstia que o autor alega possuir, no momento atual, tem relação exclusiva de causa e efeito com a atividade militar? Ou há propensão genética? Veja a pergunta sutil aqui, gente. Propensão genética tá querendo, se o perito disser que sim, vai querer dizer que é pré-existente, né? 8. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento pro caso do autor, caso ela seja identificada como tratável? 9. O fato de o autor praticar jiu-jitsu, esporte que demanda muito esforço no joelho, não pode ter sido determinante para a situação de saúde? Gente, percebam, muitas vezes a pessoa não fala tudo para o advogado, né? E aí, nessa outra pergunta sutil, estão querendo dizer que a prática do jiu-jitsu vai fazer com que, por obviedade, pode ajudar a eclodir qualquer problemática no joelho, né? Mas isso aí não é a gente que vai auferir isso aí, sim o perito. Mas, nesse caso aqui, só para não ter, né, dúvidas, né? O autor desse processo diz que não praticava jiu-jitsu desde 2000 e tanto, sabe? Fazia bastante tempo. Então, essa pergunta não foi tão frutífera por parte da União. Bom, por fim, gente, então essas são as perguntas que normalmente tendem a fazer ou algo semelhante a isso. Pode ser para mais, pode ser para menos. O ideal, claro, é que as perguntas sejam objetivas, né? Sim ou não, para não dar margem de dúvida para o juiz, que é o que vai ver no final. E saber também numa perícia que é fundamental, então, saber impugnar quando o laudo está ruim. Mas, claro, sempre baseado na verdade, né? O nosso estado, o nosso país como um todo, no caso no processo, a União Federal, né, o ente público maior aqui, a União, existem muitas pessoas que fazem fraudes, isso aí é ilegal, é imoral, é ilegítimo, e a gente espera sempre preconizar a verdade. Espero que esse vídeo tenha sido útil para elucidar para todos como é que funciona uma perícia. Nessa sendo aqui uma perícia na área das Forças Armadas, tá? De alguém que está buscando ou uma reintegração ou uma reforma, tá bom? Espero que tenha sido útil. Um abraço a todos, não esqueçam, por favor, de curtir esse vídeo, seguir a página e compartilhar se entender que gostou, ok? Um abraço, tchau, tchau.